Uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia na palavra e na sã doutrina, começando mais uma mensagem. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, essa mensagem. Bom, se você não crê em Deus, essa mensagem é para você. Bom, vou começar aí com o meu testemunho, né? Rápido e um rápido resumo, né? Bom, comecei na minha infância com pornografia, depois cigarro, maconha e bebida. Logo mais, no meu decorrer da minha vida, aceitei a Cristo, né? Me batizei, me converti. Então, acabei por um período, né? Nesse período onde eu aceitei a Cristo, me batizei, né? Comecei na igreja, comecei a tocar contrabaixo, né? Fiz amizades, fiz irmãos, né? Por esse período eu estava longe do pecado, né? Estava longe de vícios. Mas esse vídeo é um resumo, né? Da toda a minha história aí, né? Bom, aí nesse meio período acabei indo para academia porque eu precisava, né? Eu era gordo, então eu precisava ir para academia. E com isso fui para academia e acabei indo para academia e acabei me colocando, né? Na vaidade, né? Acabei querendo mostrar o corpo, né? Para as pessoas, né? Postando fotinho no Face, né? Querendo me mostrar, querendo melhorar o corpo, porque, né? Aquele vício da vaidade. Acabei aí, né? Indo para um vício, né? Onde comecei, né? A usar, né? Substâncias, né? Conhecidas como anabolizantes, né? Usei estanozolol, né? Depois de anabol 2 vezes, né? E depois, né, Nantato e provenato, né? Por injetado, né? Mas com muita luta, né? Deus no coração e Deus me dando sedimento através da minha esposa, né? Me mandando parar e, né, conversando comigo e me aconselhando, né? Deus também usou, né, meu filho, né, através do nascimento do meu filho, que foi uma bênção na minha vida. Eu pude perceber naquele momento onde ele estava, né, no hospital, na incubadora, quando eu vi aquele ser, aquele anjo na minha frente, e veio todo um pensamento na minha frente de que eu estava fazendo, né, o que eu estava fazendo na minha vida, né, tomando anabolizantes, né, querendo, né, ficar bonito, né, mostrar o corpo para os outros, mas e o que eu ia fazer logo mais, pois eu sabia que agora diante, naquele momento em diante tinha um ser, tinha um ser humano, né, que eu deveria cuidar, deveria ensinar, deveria, né. E naquele momento eu falei com Deus e falei que não ia mais tomar anabolizante, né, não ia mais usar essas substâncias, né. E dali então parei de tomar anabolizantes, né, através do nascimento do meu filho, né. Mudei também a minha cabeça, né, com a academia, né. Passei a ir na academia, né, antes disso, quando eu estava tomando anabolizante, né, eu ia na academia de segunda a domingo, né, e às vezes faltava quase todas as reuniões da igreja, né. Deixava de ir na igreja para ir na academia, né. E aí comecei a mudar o foco, né, de ir mais na igreja e parar com a academia, né. Então ia mais para academia por saúde, né, mais por querer, né, querer cuidar da saúde mesmo, e não por estética, não por vaidade, né, não por flutuar o corpo, né. Hoje, né, busco primeiramente, né, o reino de Deus, né. Hoje já sou liberto da pornografia, né, mas nesse processo, quando acabei saindo, né, da vaidade, né, do uso dos anabolizantes, né, eu ainda estava na pornografia, né, e vinha lutando há muito tempo e lutei por muito tempo, né, nesse vício, pois eu vim desse vício desde criança, né, desde os 12 anos de idade, né. E no período que eu aceitei a Cristo ali, né, me batizei, me converti, eu parei de fazer esses pecados, né, mas aí acabei caindo, né, no vício da vaidade, né, dos anabolizantes, e com isso, né, conscientemente, acabei também já caindo também na pornografia de novo, né, que eu havia, né, não fazendo mais, né,
naquele momento. E aí acabei, né, o inimigo, por não estar vigiando, por não estar orando, por não estar buscando, né, Deus em primeiro lugar, né, eu deixei o meu coração tomar conta, né, da vaidade, né, de cultuar o corpo, de uso de substâncias anabolizantes, e com isso, né, não só cair nesse vício, mas cair no vício da pornografia de novo, né, o qual eu estava, né, conseguindo sair, né. E a pornografia, até então, eu iniciei a academia também, né. Eu não deixei de ir, mas eu mudei o pensamento, né. Coloquei primeiramente Deus no meu coração, porque não estava Deus no meu coração, estava a academia, estava a vaidade, né. Eu estava faltando cultos, né, para ir na academia. Então, eu comecei a ir, né, na academia mais por saúde, né. E às vezes até faltava a academia e ia no cultos, né. E comecei no processo, né, de novo, né, da luta da pornografia, né. Que aí, o vídeo tá aí embaixo, né, o vídeo da pornografia, que foi o último vício, né, que eu saí. Com isso tudo, né, depois desse período de que eu aceitei a Cristo e comecei a ir mais na igreja, né, conscientemente, né, o inimigo, por eu não estar, né, orando, jejuando, orando, e lendo a Bíblia e me santificando, né, e buscando, né, acabei caindo no vício da vaidade e com isso conscientemente caí na pornografia. E então, essa aí é a minha história. Fiquei com a mensagem para você que não acredita em Jesus, para você que não crê em Jesus. Esse é um breve resumo, né, da minha história toda e desse vício, né, que eu também tive aí. E como eu saí também, né, com o nascimento do meu filho, que foi uma bênção na minha vida, que me fez refletir, né, no que eu estava fazendo, no que eu estava, né, e no que eu estava fazendo e no que eu ia fazer, né, dali em diante, né. Então, ele foi um anjo que Deus jogou na minha vida para que eu saísse desse vício e daí conscientemente eu lutasse, né, para sair da pornografia. Então é isso, fico com a mensagem. Bom, né, uma boa tarde, né, bom dia ou uma boa noite, né, na palavra e nessa doutrina, começando mais essa mensagem. Bom, na Bíblia, né, em Juízes, né, capítulo 13, 14, 15, 16, né, vemos a história de Sansão, né, que foi um menino escolhido por Deus para que livrasse Israel, né. Então, vou ler aqui, né, Juízes, capítulo 13. É o capítulo 1 até o 5, né, que diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filho. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nascereu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus, né? Deus escolhe, né, Sansão para ser um nazireu, né? O que é um nazireu, né? Bom, nazireu, no original hebraico, vem da palavra nazir, que significa separado ou consagrado. Era alguém que fazia um voto especial, dedicação a Deus, caracterizado por regras específicas, como não cortar o cabelo, não consumir vinho ou derivados de uva e evitar contato com cadáveres. A origem, né, do termo em hebraico nazir, da raiz hazar, que significa separar, consagrar. Sentido: indica que uma pessoa separada para Deus, dedicada de forma especial ao serviço divino.
Bom, em Êxodo, né, desculpa. Bom, em Números, capítulo 6, versículo 1, né, o Senhor dá ordens a Moisés, para o povo de Israel, né, para quem queria ser, né, nazireu, né, mas aqui, né, é um voto, né, ele dá as ordens de voto para quem quisesse ser, né, nazireu, né, mas aqui, na verdade, é um voto para pessoas que queriam ser, né, nazireus, né, voluntárias, né. No caso de Sansão, né, o Sansão foi escolhido no ventre, né, para poder livrar Israel, né. Bom, em Números, né, 6, capítulo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: Quando um homem, uma mulher, se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireto não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias de voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será deixado crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Pois seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Bom, né, que a ordem está sendo para quem queria ser, né, nazireu, né, mas aqui era uma escolha da própria pessoa, né, que queria se consagrar, né, ali era para o povo de Israel, né. E né, Sansão já não, né, Sansão foi escolhido no ventre, né, por Deus para livrar o povo de Israel, né. Bom, muitos achavam que Sansão, né, a sua força vinha do cabelo, né. Bom, o cabelo era só um símbolo, né, do nazireu, né. Bom, sua força, né, vinha de Deus por ele estar, né, cumprindo, né, e andando com Deus, né. Então, vemos isso, né, em Juízes, né, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. E ele, no entanto, não contou nem ao pai e nem à mãe o que fizera. Juízes, né, capítulo 15, no versículo 14, diz assim: E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Bom, muitos achavam que a força vinha, né, do cabelo, né, dos votos que tinha que ser, né, um narizeu, né. Bom, a sua força vinha de Deus por ele estar, né, seguindo Jesus, seguindo Deus, né, seguindo, né, com ele, né. Bom, só que nessa caminhada, né, o Sansão acabou, né, na vaidade, né, acabou se vangloriando, né, querendo mostrar a sua força, querendo mostrar, né, os outros que era forte, né, e nesse meio do caminho, né, ele deixou isso dominar seu coração e tirar Deus do seu coração, né, e com isso acabou, né, se deixando dominar por esse sentimento, né, se vangloriando, né, se achando, né, que ninguém poderia ganhar dele, né, que por ele ser forte, né, e aí acabou deixando, né, Deus de lado, né. E com isso, né, ele acabava até, né, não fazendo o que não era para fazer, né, como os votos, né, muitas vezes ele quebrou os votos que um nazireu, né, não poderia fazer, né, que era tocar em cadáveres, né, como Juízes
14, né? No versículo 8 diz assim: Depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, e eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhe do mel. E comeram, porém, não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Por muitas vezes ele não seguiu os votos que era, né? Que era ser um nazireu, né? E com isso, né, Sansão acabou se vangloriando, né? Ele se achava forte, né? Achava que ninguém poderia ganhar dele, né? Muitas vezes ele se vangloriou, né? E isso, né, é uma vaidade, né? Se vangloriar, né? Achar que a vitória era dele, né? Quando a vitória quem deu foi Deus, né? Através da sua força, através do seu poder, né? Então, vemos isso, né? Em Juízes. Em Juízes, né? Capítulo 15, né? Versículo 15 diz assim: E encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. No versículo 16, aí começou a cantar assim: Com a queixada de um jumento matei 1000 homens. Com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos, né? Ou seja, né? Se vangloriando, né, da vitória, né? E esquecendo que quem deu a vitória para ele foi Deus, né? Então, né, vaidade, né? Se vangloriando, né? Se achando, né, o fortão, né? E por estar, né, nessa vaidade, por estar se achando, né, o fortão, por estar, né, achando, né, se vangloriando da sua força, né? Quando a sua força vinha de Deus, né? Acabou deitando, né, com várias prostitutas, né? Como em Juízes, capítulo 16, versículo 1 diz assim: Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela, né? Logo depois também com Dalila, né? Bom, e na sua última hora, né, da morte, né, quando ele já estava, né, à beira da morte, né, Sansão se arrepende, né? Então, né, ele ora a Deus, né? Em Juízes, né, capítulo 16, no capítulo 28, né, quando os filisteus, né, já tinham pegado ele, né, estavam tirando sarro dele e tudo, né, Sansão, né, capítulo 16, no versículo 28, e Sansão orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, peço que lembre de mim, por favor, dai-me força só mais esta vez, deixe que eu, de uma vez só, me vingue os filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, e com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas, e gritou que eu morra com os filisteus. E em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governantes e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente que na sua morte do que durante a sua vida. Bom, né, e muitos acham que a sua força, né, vinha do cabelo, mas se você ver a história, né, aqui no mesmo capítulo, né, no capítulo 22, né, vai falar assim: Mas o seu cabelo começou a crescer de novo, ou seja, o seu cabelo não estava crescido totalmente, né? Ou seja, quando Sansão, né, se arrepende e pede pro Senhor, né, me dá mais uma força mais uma vez, né? Deus, né, dá força para ele, quer que ele derrote os filisteus, né? E derrotou, né? E aí ele derrota, né, os filisteus, né? Bom, e o que ensina a história de Sansão, né? Bom, Sansão, né, se vangloriou, né? Sansão, né, esteve na vaidade por querer se achar fortão, querer se achar forte, né? Querer achar que a sua força vinha, né, dele e não de Deus, né? Que era o contrário, né? Pois Deus dava força para ele, né? Por ele estar com ele, né? Seguindo a Deus, né? Então, né? E na sua última hora, né? Deus concede para ele força, né, para que ele mate os filisteus, né? Pois, né, ele pediu forças para Deus, né, se arrependeu, né? Bom, e o que ensina com isso, né, que você que está, né, no vício da vaidade, né, no vício, né,
seja qual vício você estiver, no vício da vaidade, né, que pode ser muitos, né, que você venha a se arrepender, né, e aceitar a Jesus neste momento, né, seguir a Cristo, né. Jesus te traz as boas novas, né, ele morreu por você, né, como fala João 3,16, né, e Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né. Se você está precisando de forças neste momento, se você está, né, na depressão, se você está com problemas, né, creia em Cristo, né, neste momento, né, se aceite a Ele, né, chame por Ele, né, por Jesus Cristo, né, e se arrependa dos seus pecados, que Ele pode te ajudar, né. Isso que nos mostra, né, a história de Sansão, né. Que essa mensagem, né, permaneça no teu coração, né.